Nós vamos reproduzir na sequência um programa muito bom. O programa Viver no Mundo, reflexões espíritas sobre temas atuais. Como lidar com a ingratidão. É realmente uma situação muito difícil lidar com a ingratidão. Mas esse programa apresentado por Luzia Santiago, José Mauro e Ana Luzia, na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Nós vamos reproduzir para você agora aqui na página Estação da Luzia Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é esse, a divulgação da doutrina. Vamos ao programa, é simplesmente excepcional. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Essa rádio espírita que tem esse programa que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas para batermos um papinho sobre os ensinamentos do Mestre Jesus dentro do nosso dia a dia. Boa noite a todos, boa noite Zé Mauro, boa noite Ana Lu, que está estreando hoje com a gente, seja muito bem-vinda. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Luísa. Olá, pessoal. Boa noite. Ana Lu. Boa noite, Luzia. Boa noite, José Mauro. Seja bem-vinda, Ana Lu. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço muito a oportunidade. Mais uma para o nosso time, que só vem engrandecer. Mais uma para bater um papinho com a gente toda semana sobre os ensinamentos do Mestre. Vamos juntos. Vamos juntos, com certeza. E como essa aqui é uma rádio espírita, a gente não começa sem antes uma prece. E a nossa nova, né, apresentadora da Web Rádio Cristo Consolador, Ana Lu, fará a prece para a gente. Você faz para a gente, Ana? Claro, com certeza. Senhor, mais uma noite de aprendizado, e nós só podemos agradecer pelo tanto que recebemos, que possamos aproveitar ao máximo esses momentos em que os nossos espíritos terão mais uma oportunidade de ampliar o conhecimento nos ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E antes de começar realmente a entrar no nosso tema, eu gostaria de citar uma frase que Divaldo sempre fala, né? Ele diz que não importe que o outro ame, o importante é que nós amemos, independente do que o outro sinta. Então, baseados nisso, como é que a gente lida com a ingratidão? E para falar desse tema, nós temos que dar um passo atrás. Se eu acho que o outro foi ingrato, é porque quando eu prestei o auxílio, eu estava esperando uma recompensa. Nem que fosse uma forma de obrigado, mas alguma recompensa por aquilo que eu fiz. O nome disso não é favor, porque favor é gratuito, a gente não espera nada em troca. O nome disso é orgulho, é vaidade. Nós temos que fazer ou dar algo e esquecer, né? Simplesmente o fato. A mão esquerda, ela não precisa saber o que a direita fez. Isso já está no nosso evangelho. Não devemos esperar a recompensa material, a recompensa terrestre, e sim a recompensa do Pai, que tudo sabe, que tudo vê. Se nos magoamos com o ato de ingratidão do outro, é porque havíamos criado uma expectativa sobre esse fato.
Só que nós não temos gerência pelos atos de ninguém e nem pelos pensamentos de ninguém. Cada um só dá aquilo que traz no coração. Quem tem amor, dá amor. Mas quem ainda está numa etapa do processo evolutivo, na qual ainda não compreendeu o que é o amor em suas mais variadas formas, não pode dar. Não tem como é que ele vai dar. Não entende como é que vai dar. Não cultiva isso dentro de si. Então não consegue nem amar a si e nem amar ao outro. Ele não consegue dar amor e não consegue se amar. Ele ainda não desenvolveu o amor dentro de si. E a ingratidão, a gente tem que entender que a ingratidão é um problema do outro, não é um problema nosso. Se o outro é ingrato, isso é um problema que ele vai ter que resolver com Deus e com a lei das causas e efeitos dentro de um tempo. Isso ele vai ter que responder perante as leis divinas. Mas se a ingratidão é um problema sério para nós, isso é um alerta para nós. Nós temos que olhar para dentro e começar a trabalhar esses sentimentos. Quando prestamos um favor a alguém, isso nos faz um bem enorme, nos faz crescer como pessoa, como espírito. Lembremos, né, que a mão que oferece flores é a primeira a ser perfumada. Então, praticar a caridade é exercitar a espiritualidade dentro de nós. É a virtude mais sublime que tem, é a caridade desinteressada, porque com interesse é outro nome, não é caridade. Sem pensamentos ocultos. Então, quando alguém é ingrato conosco, nós devemos agradecer o fato de já estarmos na colheita. Lá atrás, nós semeamos ingratidão. Então, com o passar do tempo, caminhando na estrada evolutiva, aprendemos que tal ato foi errado. Então, nós vencemos essa etapa da semeadura. Agora, nós temos que vencer a etapa da colheita. E aí, como é que a gente lida com a ingratidão? Como é que vocês lidam com a ingratidão alheia? E quando somos nós a praticar a ingratidão, como é que a gente lida com esse fato? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sobre a ingratidão praticada pelo outro, praticada pela gente, e qual o sentimento que nós temos, que a gente fica ali remoendo na hora que isso acontece. Não é, Zé Mauro? É isso aí, Luzia. Realmente é um tema que a gente esbarra com ele quase todo dia na nossa vida, no cotidiano, né? Mas, boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar essa nossa conversa sobre a ingratidão e como lidar com ela, falando da gratidão. Porque nós somos, de certa forma, acostumados a esperar a gratidão dos outros, né? Mesmo antes de aprendermos a ser gratos com os outros. Mas queremos, é aquela coisa, né? Como se as pessoas têm obrigação de nos tratar bem, mas nós não, né? Quando lembramos, tratamos bem. Nós temos essa mania, né? Vamos dizer assim, ainda fraqueza do espírito. Mas veja que nossa vida, nesse mundo ainda tão materializado, em geral, né? Tudo que fazemos, esperamos um retorno. A gente trabalha para ganhar dinheiro, a gente ganha o dinheiro para sustentar a casa, a comida, a gente compra uma roupa para se arrumar, para não sentir frio, para ficar bonitinho numa festa, enfim. A gente está acostumado com esse toma lá da cá, né? Mas quando nós fazemos um favor a alguém, nós também esperamos quase sempre algo em troca, até inconscientemente, né? E às vezes vamos perceber isso, se pararmos para pensar, quando a gente fala, poxa vida, que ingrato, né? Por quê? Você estava esperando alguma coisa? Essa troca de favores, a gratidão, é algo muito interpessoal.
depende de quem está prestando aquele favor, aquele serviço, ou aquela ajuda, né? E da relação dele com aquele que está recebendo. Por isso que eu falei que é interpessoal, é entre as pessoas, quando está acontecendo o fato. Porque para determinadas pessoas, se nós observarmos, nós vamos fazer, prestar aquele favor, o que for, e um simples sorriso que ela dê já é visto por nós como uma gratidão imensa, a gente sai dali feliz da vida. Para outras pessoas, quando fazemos algo parecido, se essa pessoa nos der um simples sorriso, vamos dizer, poxa, nem falou obrigado, nem agradeceu direito, né? Então vejam que nós é como que um sentimento nosso interno. Mais uma vez, o problema está dentro de nós, né? Já que muda de acordo com o que estamos lidando, com quem estamos lidando, então nós rotulamos um retorno para cada um, para cada pessoa. Tem um retorno que eu espero de uma filha, de um irmão, de um grande amigo, e tem um retorno que eu espero do moço da padaria, do rapaz da farmácia que vem trazer. Na verdade, a gente rotula. Então, vemos mais uma vez o problema interno. Existem dois lados nessa experiência, como eu falei. Um está treinando ou aprendendo a doar, ou a se doar. E o outro está treinando ou aprendendo a ser grato, né? Em geral, quando os pais criam seus filhos com amor, fazem sacrifício por amor, tudo por muito amor, não pensam em nada, fazem qualquer coisa pelos filhos. Mas eles começam mais tarde a achar ingratidão qualquer coisa, os menores esquecimentos que os filhos têm, né? É importante, né? E os pais muitas vezes esquecem que criaram os filhos para o mundo. São espíritos únicos, né? Eles vão viver a vida. Mas eu quero abordar aqui o fato de que realmente existem filhos ingratos. E a ingratidão de um filho dói muito para o pai, para uma mãe, né? A gente imagina, quem tem filho sabe, quem não tem, imagina o filho ser ingrato com o pai e com a mãe. E no Evangelho, por isso, essa nossa doutrina, que é o Consolador, coloca aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, que é o capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, tem um item gratidão dos filhos. E ele consola os pais. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, e apesar de tudo não alcançaram êxito, sua consciência poderá ficar tranquila. É natural o desgosto que sintam por verem fracassados os esforços feitos. Mas Deus lhes reserva uma imensa consolação. Então, o Evangelho vem nos trazer aí um consolo também nesse momento. E vamos em frente. Ana Lu, é contigo. E esse tema não poderia ser tão importante se nós estamos reencarnados no planeta de provas e expiações, né, meus irmãos? E o planeta de provas e expiações é um planeta que nós temos experiências com irmãos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Ainda estamos em busca da nossa reforma íntima. E por isso, quando a gente traz o tema ingratidão, a gente fica... É dolorido, é chato passar por isso. Ninguém gosta, mas faz parte. A ingratidão, ela faz parte do nosso crescimento. Vamos lembrar que a educação, sem dúvida, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Por isso nós estamos aqui, nesse planeta de provas e expiações. E eu gostaria de lembrar que no Livro dos Espíritos, na questão 937, trata do tema, né, ingratidão, e é realizada uma pergunta para Kardec. Para o homem de coração, as decepções oriundas da gratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amargura? São. Nós sofremos, sim, quando nós passamos por um ato de ingratidão, quando a gente não tem a resposta que nós esperávamos.
Mas o que nós precisamos entender é que nós convivemos com espíritos imperfeitos que estão em busca de se melhorar, estão em busca de evoluir. Então, vamos lembrar que como temos agido durante a nossa caminhada também, isso é importante, porque muitas vezes a gente questiona, julga o outro, mas nós não refletimos sobre como nós estamos caminhando. Há pessoas que, se você falar, você já foi ingrato com alguém? Seja sincero. A pessoa vai dizer não. Não é verdade, né? Todos nós, em algum momento, nós tropeçamos. Faz parte. Faz parte do nosso crescimento, da nossa jornada terrestre. Nós cometermos erros. Mas o que nós não podemos esquecer é que nós devemos aprender com esses erros. Nós precisamos passar a refletir sobre esses erros e não repeti-los. Gratos pelo que temos ou reclamando. É isso que nós temos que pensar. Nós somos gratos ou nós vivemos reclamando? Vivemos sempre, o erro está no outro, eu não fiz nada. É isso que nós precisamos pensar melhor, né? Como estamos nos comportando durante a nossa caminhada, quando nós nos deparamos com um ato de ingratidão. Não podemos somente avaliar, julgar o comportamento do ingrato, né? E aquele que recebeu o ato de ingratidão. A gente precisa estar sempre refletindo sobre essas duas... É uma mão dupla, né, irmãos? É a questão daquele que praticou o ato de ingratidão, daquele que recebeu. Mas só que nós já conhecemos um pouquinho dessa doutrina, já temos a oportunidade de estarmos aqui juntos, refletindo e sabendo, como eu disse, que nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, faz parte, sim, da nossa caminhada, faz parte, sim, nós, de vez em quando, recebermos esse ato de ingratidão, ficarmos chateados, mas, como eu disse, precisamos parar e refletir sobre também como nós estamos procedendo com os outros. Será que nós só estamos reclamando? Ou será que nós somos assim tão certinhos que nós não cometemos nenhum equívoco, não cometemos nenhum erro? E não é verdade, né? Eu queria aproveitar e trazer um trechinho do Livro dos Espíritos, que ele nos diz: lembrai-vos de que o próprio Jesus foi quando no mundo injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houver feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que não recebido dos vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Então vamos perseverar no bem. Vamos lembrar que nem todos estão prontos ainda para retribuir como nós gostaríamos. Mas também não vamos esperar muito dos nossos irmãos de caminhada, porque eles, assim como nós, precisam realizar a reforma íntima. Né, Luzia? Sem dúvida nenhuma. E a natureza não dá saltos. Nós somos muito apressadinhos, né? Ansiosos, então a gente acha que a natureza tem que dar saltos, e não dá. Vamos dar boa noite para os nossos amigos que estão aqui? Vamos lá. Miura, nossa querida parceira, boa noite, Miura. Antônio Porto, boa noite, irmãos, boas vibrações para vocês. Clemilda, boa noite. Francisca, boa noite, Francisca. A Kênia está dizendo que é um trio maravilhoso. E a Rosane, aqui, muito bem-vinda, querida Ana Luísa. Muita paz a todos, juntos somos sempre. Obrigada, Rosane, muito obrigada. Márcia Oliveira também, dando boa noite para a gente. Aí Antônio faz as observações. Nós recebemos aquilo que doamos. Verdade, né, Antônio? É um bumerangue, né? É um bumerangue. E aí,
completando a frase, a parte do Zé Mauro, né, a fala do Zé Mauro, ele diz que nós criamos filhos para o mundo, não para seguir os nossos passos. E aqui diz que é isso, criamos filho para o mundo, não para seguir os nossos passos. Deixa eu ver mais algum comentário. Clemilda, que os nossos filhos não são nossos, são espíritos. Clemilda, isso a gente sabe na teoria, mas a gente ali no fundo do coração, é uma das coisas, uma das batalhas que a gente ainda tem que vencer na vida, né? É achar que os nossos filhos são do mundo, né? São espíritos, né? Imortais, e ser generoso também, sermos generosos também com isso, né? Algum comentário? Ana, Zé Mauro? Não, é isso mesmo. Né? Precisamos sempre lembrar, né? Que, na verdade, eu acho que nós esperamos muito do outro, né? A gente sempre espera mais do outro do que a gente olha mais para o outro, né? Isso aí. E a gente sempre tem que lembrar que a natureza, ela não dá saltos, né? E como não dá saltos, como a Ana bem comentou, né? É um processo evolutivo que nós estamos. Então, sair da situação de um espírito interesseiro para ser um espírito caridoso, não pode ser de uma hora para outra. A gente não pode dormir interesseiro e acordar caridoso amando o mundo, né? Isso só se dá através de um processo grande, evolutivo, né, de aprendizado. E o primeiro estágio, né, da nossa evolução, a gente só quer receber, né? A gente nem pensa em dar, né? É aquele egoísmo, aquele egocentrismo. E aí a gente vai evoluindo, vai aprendendo. E aí no segundo estágio, que é o que boa parte de nós ainda estamos, a gente já pensa em dar, mas querendo alguma coisa em troca. Ainda, né, aquele interesseiro, né, ainda se prendendo ao fato, mas se eu dei, eu tenho que receber alguma coisa em troca, pelo menos já está dando, né, já é um passo, porque antes só queria receber, né, só é o eu, né. E no terceiro estágio, que é o objetivo de todos nós, é quando nós aprendemos realmente a dar, né? Sem esperar nada em troca. É quando nós aprendemos a renunciar. E aí volta, né, o comentário da Clemilda, né, que os nossos filhos não são nossos, do Antônio também, né, são espíritos. Até nisso a gente tem que aprender a renunciar, né, aprender a dar sem esperar nada em troca e aprender a renunciar. E esse é um grande aprendizado do nosso processo evolutivo. Isso faz parte da nossa evolução. Esses 3 estágios, né? Não tem como pular. Ser egoísta e já começar a aprender a renunciar. É um processo. Nós precisamos, nesse processo, aprender a exercitar a gentileza, porque a gente é agarrado a tudo. Tem um caso do Chico, né, que o Chico é uma pessoa muito simples, né, que vivia do salário dele, muito humilde, tudo que ele produziu, ele sempre foi doado, né, ele nunca ficou com um centavo de nenhum livro, até dizem, né, que se ele ganhasse R$1 por cada livro vendido, ele teria uma fortuna de mais de 40 milhões, porque foram mais de 40 milhões de livros vendidos. E ele sempre viu o salário dele. E aí uma pessoa que foi lá, uma situação boa, quis dar um relógio de ouro para o Chico, um relógio caro. E o Chico, não, isso nem combina comigo, não quero. E uma pessoa insistindo, ele, eu faço questão que você aceite. O Chico foi e aceitou. Aí passou o tempo, aí veio uma pessoa, uma mãe necessitada, passando fome. O que o Chico fez? Deu o relógio para a mãe para vender e transformar em alimentos, né? E aí esse senhor, sabendo disso, voltou no Chico e reclamou. Poxa, eu te dei um relógio caro para você usar e você deu? Como é que você faz uma coisa dessas? Aí o Chico simplesmente fala assim, vem cá, mas você não me deu? Então eu faço aquilo que eu quiser. É isso que a gente tem que aprender. Isso foi com relógio caro.
mas às vezes a gente dá uma roupa, essa roupa está apertada, não cabe mais em mim, não quero dar, e fica observando se a pessoa vai cuidar bem da roupa, do sapato. Deu, está dado, esquece. A gente tem apego a tudo, a uma pequena coisa que a gente dá e fica observando se a pessoa vai ou não cuidar da coisa como a gente acha que deveria cuidar. Olha, o nosso egoísmo até, inclusive, em querer gerenciar o ato do outro. Quando, na verdade, a gente tem que gerenciar e prestar atenção nos nossos próprios atos, né? O que a gente está fazendo? Será que nós estamos sendo egoístas? Com certeza, materialistas, apegados? Ou a gente já aprendeu realmente a dar sem querer nada em troca? Dar sem ficar vigiando o que vai acontecer com o produto da doação, né? Ou com o ato da doação? Ou, pelo menos, esperando ali o obrigado. Será que a gente ainda se magoa com isso? Ou será que a gente já conseguiu entender que cada um só dá aquilo que tem? Cada um... Porque às vezes a pessoa, ela não agradece, simplesmente nem percebeu o fato, sabe? Não, porque primeiro a gente tem que aprender a reconhecer, para depois aprender a ser grato. E às vezes a pessoa ainda nem aprendeu a reconhecer o fato. Acha que você faz por obrigação mesmo. Então, tudo isso a gente tem que respeitar. A gente tem que entender que nós estamos num processo evolutivo, o outro está num processo evolutivo, diferentes. E eu tenho que respeitar o meu processo, como eu tenho que respeitar o processo do outro. É uma escola. Nós não somos capazes disso. Nós temos que ficar alertas. Né, Zé Mauro? Isso aí, Luzia. Os 3 estágios que você colocou, achei muito legal. E essa historinha do Chico, né? Aquela história do deu, mas não deu, né? Ele queria ver o relógio dele no pulso do Chico. O relógio dele. Pois é, na verdade... Era o relógio dele no pulso do Chico, né? Isso. Olha lá, meu relógio lá, ele está usando. Somos assim. Na verdade, esse sentimento, né, de fazer a gratidão, a gente tem que fazer sem esperar nada de volta, né? Como nós estamos falando aqui. Nós precisamos, eu insisto, nos obrigarmos a ir treinando a sermos gratos sempre. Se possível, cuidando para tentar daquele mais carente. Porque, às vezes, uma pessoa muito humilde nos faz um favor, uma pessoa muito simples. Às vezes, na rua, imagina você passando na calçada, tua carteira cai no chão. Pode ser um morador de rua, de repente, ei, moço, sua carteira. Você tem que agradecer de uma forma muito mais carinhosa, porque é uma pessoa carente, uma pessoa que tem necessidades, né? E às vezes a gente faz o contrário, me dá aqui, tá bom, tchau, porque não é ninguém do seu relacionamento, né? É aquele, nós já conversamos aqui num programa, é mais um invisível da sociedade, né? Mas é isso, nós devemos vigiar para sermos mais gratos do que esperar gratidão. Isso demonstra mais amor e menos cobrança. Cobrança que é orgulho e vaidade, né? De novo, quantas vezes a gente repete aqui o orgulho e a vaidade, né? Mas a espiritualidade está sempre nos falando que eles são nossos grandes males, né? Mas isso vem lá do início das nossas vidas, quando somos espíritos menos evoluídos, né? Nós somos acostumados a dar ou fazer algo para receber alguma coisa em troca, até porque nos mundos mais primitivos, quanto mais primitivo o mundo, mais nós somos dominados pelos instintos e mais necessitados, né? Tudo é mais difícil, né? Lá na frente é difícil conseguir comida, água, uma roupa para vestir, e a gente vem crescendo, evoluindo, mas trazendo esses resquícios, né? Hoje, como já temos um pouco mais de evolução, apesar de ainda espíritos em aprendizado no mundo de provas e expiações, né? Nós precisamos entender essa mecânica do doar sem esperar receber. A satisfação deve estar no ato de dar, né? Eu lembrei,
fazer uma analogia aqui com uma frase. Eu não sei se é Divaldo citando Chico ou se a frase é dele. Depois, se vocês lembrarem, podem citar. Quando ele diz que só existe ofensa quando existe um ofendido. O Divaldo diz, se eu não me ofendi, existe o ofensor, mas não existe o ofendido, não existe ofensa. E eu faço uma analogia aqui para a ingratidão. Né? Só existe ingratidão quando você sente isso em você. A gratidão pode até ter existido, mas se você não se ofende com isso, não existe. Vai embora tranquilo. Né? É a mesma coisa. Muitos de nós, quando nós começamos a estudar a doutrina, né? Entramos para a doutrina espírita, começamos a conhecer e vamos para a casa espírita, vamos nos tornando trabalhadores, voluntários, fazemos a educação mediúnica e vamos trabalhar muitas vezes com pessoas necessitadas, né? Sejam idosos mentalmente debilitados, sejam crianças carentes de educação, de carinho, não tiveram o carinho dos pais, a educação devida, né? Grupos de dependentes químicos. Eu trabalhei com um grupo desses em Brasília, eu levava eles para uma sala de passe e tinha dias bastante difíceis, até na fila para entrar na sala de passe. Então, você precisa entender, né, que são atitudes que, ao nos doarmos, vamos receber o que chamamos de ingratidão. Mas ali a gente está com outro espírito, né? É uma resposta desagradável, às vezes uma resposta grosseira, né? Até que não pode ter o menor valor negativo para nós. Nós estamos entendendo a situação que estamos e, principalmente, a situação em que aqueles necessitados estão. Mas assim deveria ser também na nossa vida aqui fora, pois nós não sabemos o que passa no coração daquela pessoa, né? Às vezes você recebe uma ingratidão, vamos dizer lá, do senhor lá da padaria, você sabe lá o que está acontecendo na vida dele, que problemas ele está, né? Então a gente não tem que sair dali julgando, reclamando, poxa, como é que ele faz assim, assado? Às vezes a pessoa, naquele momento, é uma pessoa que está com aquela carência, ele reage mal e você não pode absorver isso. Por isso que a gente tem que, na nossa vida também, estarmos preparados para fazer e o que vier de lá, a gente, como se diz na gíria, matar nos peitos, né? E se nós formos correr aqui, nos socorrer mais uma vez no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 19, eles falam dos benefícios pagos com a ingratidão. Você vai lá, faz uma caridade, um benefício para alguém e é pago com a ingratidão. E quem responde, quem nos dá a orientação é o guia protetor. Ele assina como guia protetor. A questão é, o que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão em troca de um benefício prestado, negam-se a fazer outra vez o bem com temor de encontrar pessoas ingratas. Ou seja, não, eu fui ajudar, tá vendo? Tomei uma cacetada, não vou mais ajudar, não. Quero mais nem saber. Aí o guia protetor diz, tais pessoas são mais egoístas do que caridosas, pois fazer o bem esperando reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. São também orgulhosas, pois se envaidecem pela humildade do beneficiário. É isso aí. Mais um puxãozinho de orelha, como diz a Luzia. E aí, Ana Lu? É muito interessante o que você acabou de expor, José Mauro, porque no Livro dos Espíritos, na questão 938 e 938A, é abordado exatamente esse tema. Qual tema? As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? E a gente precisa também refletir sobre quando agem de forma ingrata com a gente. Como é que fica isso? Como nós vamos reagir? Nós vamos usar aquela famosa frase, eu não vou mais fazer o bem.
não vou mais me expor, não vou mais ficar sendo bobo, porque as pessoas acabam achando que foram bobas, né? E a gente sabe que não é isso. Vamos lembrar que o homem de coração se sente feliz pelo bem que faz. Então, ele não vai ficar esperando a gratidão do outro. A gratidão não é apenas retribuir, nos diz Joana de Ângeles. É sentimento de amor, de respeito, de reconhecimento, de afetividade, por quem nos fez um favor, nos auxiliou. E assim nós devemos proceder. Se o outro foi ingrato, não vamos esperar nada dele. Vamos continuar caminhando como Jesus nos ensinou, fazendo bem onde quer que estejamos, em que situação nos encontremos. O homem de bem é misericordioso, como nos ensina o Evangelho, capítulo 10. E o que Jesus nos ensinou? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, aqueles que perdoam as ofensas. Nós precisamos aprender também a ser indulgentes. E, por vezes, a gente se guarda numa caixinha e fala, não, eu já passei por muita coisa, então eu não vou mais fazer o bem, eu não vou mais ajudar ninguém. E perde uma grande oportunidade de crescer, uma oportunidade de evoluir, porque quando a gente faz o bem, nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo. Nós estamos deixando para trás aquele homem velho que nós já carregamos por diversas reencarnações. Nós precisamos, sim, a cada dia, diante do obstáculo, das ofensas, da ingratidão, lembrar do que Jesus nos ensinou. Perdoar sempre. É isso que nós precisamos. E será que vale a pena deixar de fazer o bem, de colocar os ensinamentos do Mestre Jesus na prática para que a gente não sofra? Não, não vale a pena, né, irmãos? Com certeza não vale. Olha o reino dos céus que nos aguarda, que está dentro de nós. Olha tudo que foi nos dito por Jesus. Não é uma promessa, palavras que ele falou. Nós já temos comprovação disso. Nós que abraçamos a doutrina espírita sabemos disso, que vale a pena fazer o bem. Como nos foi dito, acho que pela Luzia, quem entrega as flores, o perfume fica na mão. Então nós precisamos lembrar disso. Será que deixar de agir no bem poderá ser um escudo para os nossos corações? É isso que nós precisamos lembrar. E mais uma vez, eu trago aqui um trechinho do Livro dos Espíritos. Se preferir a felicidade do egoísta, triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Foi o que nós estamos conversando. O outro talvez ainda não tenha despertado para a felicidade do que é ser grato com um amigo, com o pai, com a mãe. Há uma situação que é bem interessante e que certamente todos nós passamos. A ingratidão no ambiente de trabalho. Difícil, né? Quando a gente tem aquele chefe que às vezes a gente se esforça para fazer o melhor e ele não reconhece. Ou então quando você ficou até mais tarde para ajudar aquele colega e ele no dia seguinte não te dá assim nem um bom dia, ou então, poxa, muito obrigada por você ter me dado aquele suporte. Nós não vamos deixar de reconhecer a dor, mas o que a gente precisa lembrar é que nós não devemos deixar de continuar fazendo o bem. A gratidão, ela é rara na Terra. Vamos lembrar do início, né, do nosso encontro, quando eu falei, nós estamos no planeta de provas e expiações. Esse planeta que é um hospital-escola. Então, não vamos nos abater quando nós não temos a resposta que nós esperamos. Vamos parar, refletir, pedir a Deus para que nós possamos compreender. Vai ser chegado o momento, sim, daquele ingrato compreender que não é legal caminhar assim.
A ingratidão é um câncer que, infelizmente, atrapalha a evolução dos homens. Como nós seremos mais felizes, como nós viveremos numa sociedade melhor quando nós formos gratos uns aos outros, no ambiente familiar, no ambiente profissional, e até com aqueles que nós não temos vínculos. Quantas mãos já não nos ajudaram, nos auxiliaram, sem vínculo, sem nos conhecer? Basta nós lembrarmos de uma pessoa que às vezes passa mal na rua e é socorrida por outras, com carinho, com cuidado. É disso que nós precisamos lembrar durante a nossa caminhada. E nunca, jamais nos fecharmos para o bem. Lembrarmos que o bem é o que vai nos auxiliar, vai nos aproximar de Jesus, da espiritualidade. Não é isso, Luzia? Não, com certeza, é o bem que nos leva, que nos aproxima, né, do Mestre Jesus e do Pai. E Antônio Porto, né, completando aí o que você falou, mandou uma mensagenzinha. Jesus nos deu tudo, ele recebeu o que de nós? Apenas ingratidão. Quer comentar, Ana? Isso, Antônio, exatamente, né? O nosso modelo, Jesus, que fez de tudo para nos deixou uma preciosa lição. Mas ainda assim, quantas vezes nós não passamos por uma situação que nos fere e nós brigamos com Jesus? Até hoje. Ah, não, ele esqueceu de mim, Deus esqueceu de mim, Jesus esqueceu de mim. A espiritualidade não cuida de mim. Como nós somos ainda mimados, né, irmãos? Como nós ainda ficamos ofendidos com os acontecimentos da vida, que muitas vezes são para o nosso crescimento, todas as vezes são para o nosso crescimento. E nós deveríamos chegar no final do dia e falar: obrigada, Jesus. Obrigada por todo o bem que eu recebi, obrigada por toda a ajuda que eu recebi. Principalmente aquela ajuda invisível, né, irmãos? Que às vezes a gente nem sabe que está sendo ajudado e a gente não tem essa consciência. E realmente, de fato, assim, se pensarmos bem, acho que nós somos bem gratos, né? Diariamente com o nosso mestre querido. É verdade. Nós somos muito ingratos ainda. A gente olha a ingratidão do outro, mas a gente não consegue perceber. Mas é um processo, né? E Jesus, ele sabe disso, das nossas imperfeições. Então, ele aguarda pacientemente que nós despertemos, né? Que nós possamos aprender a amar e a desenvolver esse amor. Porque todos nós estamos aprendendo. Um está aprendendo a dar, outros estão aprendendo a receber. Porque tem pessoas que têm dificuldade até em receber. Você quer ajudar e é difícil até ajudar a pessoa, porque a pessoa não se permite ser ajudada. Ou senão, quando você ajuda, a pessoa ainda diz. Aí faz com a ombrinha assim, ó, eu porque quis. Eu não pedi nada. Não fez mais que sua obrigação. E quando a gente escuta uma coisa dessa, como é que soa? Será que a gente já consegue entender que o outro está naquele processo que ainda não conseguiu nem reconhecer, né? Como nós falamos antes, não conseguiu nem reconhecer aquele ato de auxílio, que dirá ser grato. Então, são processos. Então, a gente não pode se ofender. O carnal é que diz, se alguém me chamar de careca, eu vou me ofender? Eu sou careca. E é mais ou menos por aí. Sabe, a gente não pode se ofender com o outro simplesmente porque ele não tem para dar, sabe? A gente tem que continuar, sim, a praticar a caridade, seja na nossa casa espírita, seja nos presídios, seja com morador de rua. Nós vamos deparar com isso, sim, com pessoas que não perceberam ainda nem o que está sendo feito por ela, não, tem a dificuldade até de receber, acha que não fez mais do que obrigação. Mas nós temos que entender que nós estamos ali como trabalhadores do Cristo. E, às vezes, aquele que cometeu a ingratidão nem percebe o que fez. Na maioria das vezes, essas pessoas mais carentes nem percebem, porque o mundo
tão difícil, tão agressivo, tão bruto, que é o que a pessoa recebe aquela brutalidade e transmite brutalidade. Então, como disse a Ana, a gente tem que agradecer pelas oportunidades que a vida nos dá, de aprendermos, de nos aperfeiçoarmos, de conseguirmos olhar para dentro e perceber tudo isso, perceber o quanto nós temos que melhorar, que o quanto nós ainda somos ingratos, até com o nosso irmão maior, Jesus Cristo, e entender que cada irmão, principalmente esses que têm a dificuldade ainda até de receber, não chegou a esse nível de compreensão, não conseguiu reconhecer. Então, como é que ela vai ser grata? Não tem como, uma coisa depende da outra. Nós temos que parar de tentar se explicar pelo outro. Ah, ele não foi grato, foi ingrato, né? Ou não foi grato, então também não vou mais fazer. Não, a gente está se justificando pelo outro, ou seja, a nossa preguiça, né, de evoluir, porque dá trabalho evoluir, a nossa preguiça de olhar para dentro, porque dá trabalho olhar para dentro e dói olhar para dentro de si. Então a gente fica usando o outro como desculpa. Ah, eu não fiz isso porque fulano agiu assim da outra vez que eu fiz. É problema do fulano, não é meu. O meu problema é se eu vou agir de acordo com as leis do pai. Porque eu vou prestar conta ao pai, não é o fulano, né? Então, a gente ainda tem que entender isso. O comportamento do outro não pode ser limitante para mim. Não pode. Jesus nos dá a abertura, nos abre um caminho de luz sem limites. Como é que eu, ser humano, vou permitir que o outro, um ser humano como eu, imperfeito, seja limitante para mim, se Jesus, se o Pai está nos dando um caminho iluminado e sem limite? Nós temos que parar de só reagir, e sim começar a agir. Ah, o outro fez, então também faço. Não, vamos começar a agir, a tomar as rédeas da situação, da nossa vida, das nossas decisões, sem parar de culpar o outro, que a gente adora fazer isso, né? A gente é bom nisso também, né? A gente arranja uma meia dúzia de desculpas só para culpar o outro, para desculpar as nossas ações erradas ou as nossas inações, né? É o tal do desculpismo. Nós somos craques nisso. Então, nós temos que parar de reagir de acordo com a ação do outro. Nós temos que agir apesar do outro. Então, cada um está na sua etapa de evolução, na sua etapa evolutiva. Nós temos que respeitar isso. É assim como o mestre respeita as nossas limitações. Imagina se Jesus diz, não vou mais te ajudar não, porque você está sendo muito ingrato. Imagina, ele sabe, ele pacientemente, ele olha e espera pela gente. Quando ele estava na cruz, ele falou, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, num limite menor, né? Imagina comparar Jesus, mas ele é o nosso modelo e guia. Então, que nós façamos também isso com nossos irmãos. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Ou melhor ainda, deixa eu perdoar, porque eles não sabem o que fazem. Ou melhor ainda, eu não preciso nem perdoar, porque aquilo não chegou a me atingir, porque eu sei que ele não sabe o que faz. Muita coisa para pensar, né, meu irmão Geraldo? Demora, acho que congelou. Congelou. Não, acho que era o microfone, né? Estão ouvindo agora? Ok. Vocês vieram falando em Jesus, e eu agora entro justamente lembrando do nosso mestre, modelo, né? Como a Luzia falou, a Ana Lu também comentou. Ele nunca esperou gratidão, né? Nós podemos lembrar aqui um evento em que ele curou 10 leprosos, e somente um veio agradecer a ele. E ele comentou alguma coisa? Nada. Ele recebeu aquele muito bem e seguiu o caminho. Né? Ele não esperou. Zé Mauro,
Oi? Tem uma observação da Clenilda aí que eu acho que você pode responder, conversar com ela. Deixa eu ver aqui. Como lidar com aqueles que têm sempre razão? Eu pergunto o que Jesus faria. Quando a gente se refere àquele que tem sempre razão, geralmente é o que não tem razão, né? Jesus normalmente respondeu às afrontas, né? Aqueles até, a gente está falando aqui, a Clenilda está se referindo àquele que acha que sempre tem razão. Jesus enfrentou aqueles homens do Sinédrio, né? E o que ele fazia? Ele voltava com palavras de sabedoria, coisas que os deixavam completamente desmontados. Então, a nossa reação é o quê? Pô, você acha que está sempre certo? Você é sempre o cara... Não, amigo, olha só. E diga alguma coisa que vai derrubar o argumento dele, né? Se inspire na hora para falar com amor, com carinho. Não, tudo bem, mas eu estou te entendendo. Eu vou fazer para você. Essa é a melhor forma, né? O amor, eu diria que alguém disse, né? Cobre uma multidão de pecados, então cobre também uma multidão de erros, uma multidão de orgulho. O amor é poderoso, né? Porque o grosso gosta de ser tratado com ternura, o mal educado gosta de ser tratado com educação, né? Ou seja, todos nós gostamos de ser bem tratados, né? Ser tratados com educação, com gentileza. E quando ele te agride, né? Ele espera ser agredido. E quando você vem, como você disse, Luzia, com flores na mão, ele perde a base, ele não sabe mais como fazer. Eu espero ter ajudado, Clenilda. Não sei se a Ana Lu quer falar alguma coisa. Eu gostaria, eu estava escutando, né, o que nós estávamos aqui conversando, refletindo, né? E eu lembrei de uma situação que eu passei uma vez na rua, que tinha um morador de rua, e ele estava catando e eu estava com uma quentinha e eu ofereci para ele. Aí ele aceitou. Ficou muito feliz, pegou a quentinha, atravessou a rua. Quando chegou do outro lado da rua, que a gente está falando muito de ingratidão, mas por acaso esse exemplo não vai ser de ingratidão. Ele gritou do outro lado da rua assim para mim: moça, a gente se encontra lá no céu, tá? E assim, veio uma energia tão boa, foi tão lindo, que assim, eu falei, tá bom. Esse exemplo que eu dei, eu tenho certeza que todo mundo já passou pelo contrário, de oferecer a comida e a pessoa ter negado e ter falado até palavras grosseiras, né? Nós sabemos. Então, vamos lembrar também dos atos das pessoas que são gratas conosco. E esse dia me marcou muito, porque assim, nossa, foi muito lindo, e eu estava acompanhada, e assim, eu lembro que a pessoa ficou assim, também extasiada, né? Porque normalmente a pessoa agradece e segue o caminho dela, né? Então, vamos lembrar também daqueles que são gratos e a gente acaba tendo uma passagem como essa que eu tive. Eu nunca mais vou esquecer disso, foi muito belo. Ana Lu, eu me lembrei aqui, quando fizemos o programa Invisíveis da Sociedade, eu contei um caso que me emocionou muito, muito parecido. Alguns aqui podem lembrar. Um rapaz me pediu na porta do supermercado para comprar uma dúzia de ovos, e eu entrei, fiz as compras. Quando eu saí com a dúzia de ovos, ele tinha desaparecido. Aí veio um outro senhor, me pediu, se eu podia dar alguma coisa. Eu falei, você aceita os ovos? Aceito. Dei os ovos para ele. E ele saiu feliz com os ovos. Quando eu entrei no carro, que eu liguei o carro, que estava dando ré para sair, o rapaz chegou no vidro: moço, o senhor comprou os ovos? Eu falei, onde é que você estava? Você sumiu? Ele falou, o senhor deu para o outro? Eu falei, eu dei, você não estava aqui, eu ia embora, eu dei para ele. Aí eu falei, meu Deus, ele vai aqui me escorraçar, como se diz, né? E ele virou para mim e falou, tudo bem, o senhor abençoou outra pessoa. Isso me emocionou tanto que quando eu contei aqui no programa, eu fiquei até emocionado. É um caso parecido, né?
Jesus bota essas pessoas no nosso caminho, tá vendo aí? Pensei mal, né, dele. É isso, né? Mas, continuando aqui, como eu falei, né, Jesus, ele, na verdade, ele se doou para nós com um amor incondicional. Eu tinha até escrito gratuito, depois eu botei do lado, porque não é gratuito, é muito mais, é um amor incondicional. Jesus se doou a todos, independente de quem era, de posição, até para aqueles do Sinédrio, que ele botou, vamos dizer assim, o dedo na cara, ele estava se doando, ele estava ensinando, ele estava dando chance, né? E alguns ali até abriram os olhos. Quando Jesus fala com Simão Pedro que ele iria negá-lo por 3 vezes, sei lá, acho que quer dizer, rapaz, você está aqui do meu lado, trabalha comigo, mas tu vai me negar 3 vezes, que eu sei que tu... Não, Jesus falou com ele com todo amor, falou, você me negará 3 vezes. E continuou o caminho com Pedro. A gente segue a história normalmente. E quando Pedro nega Jesus 3 vezes, talvez o maior desespero dele, arrependimento, tenha sido, poxa, ele me avisou, e nem assim eu me toquei. Mas Jesus continuou com o amor, com o carinho da mesma maneira. E, afinal, ele tem carinho por nós e sabe de todo o nosso mal, de todo o mal que existe em nós, que ele nos conhece profundamente, melhor do que nós até, né? No livro Boa Nova, tem um capítulo Amor e Renúncia, eu não vou ler um trecho aqui, mas ele trata daquele primeiro milagre de Jesus, das bodas de Canaã, que é até difícil, a gente, às vezes, eu me lembro quando era no início, na Igreja Católica, Jesus transformou água em vinho, numa festa. E se vocês lerem o capítulo, é uma demonstração de amor pela família, pelos amigos. Ele dá uma lição linda, porque Pedro depois fala, mestre, o vinho é uma coisa, podia embriagar as pessoas. Jesus falou, você não entende a felicidade de fazer algo pelos amigos. E, inclusive, naquela ocasião, Maria foi pedir a Jesus que ela estava preocupada, que a festa ia acabar. E ele diz, ainda não chegou a minha hora, mas ele faz o primeiro milagre. E aí ele dá uma lição, vale a pena vocês lerem, é o capítulo 13, Amor e Renúncia. E tudo aquilo com muito amor. E ele fala num trecho mais à frente que se um dia todos os seus amigos se voltarem contra você, não se arrependa do que você fez por eles. É lindo isso. Você trata uma pessoa bem, ele hoje é teu amigo, amanhã ele te trai, faz alguma coisa, e você... eu me arrependo, eu fiz aquilo para ele. Não, você fez o bem está em você, o mal está nele. Bom, acelerando aqui, que o nosso tempo está acabando, né, Luzia? Jesus disse, não se pode colher uvas no espinheiro. Cada árvore tem seu fruto, e bons frutos só sairão das boas árvores. Isso, para mim, eu entendo, não vamos esperar do espinheiro flores, vamos esperar espinhos. Vamos estar preparados. Aí meu guia soprou uma frasezinha que eu quero encerrar com ela. Façamos a boa ação ao espinheiro, mas vamos colher frutos em outra árvore. Por favor. Deixa o espinheiro se transformar em roseira, em algo melhor, que a roseira tem espinhos, mas tem a flor, né? É isso aí, Luzia. Ana Lu, né? Estamos quase no finalzinho. Estamos quase no finalzinho e eu gostaria, então, de deixar uma mensagem que me tocou muito, de Joana de Ângeles. Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal ou envolvendo-te em malquerança, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto, e não a sua vítima. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pela maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que te fixam. Constitui teste a tua paciência e serenidade. Joana de Ângeles.
lindo texto. Nossa, lindo. É muito material, né, para nós refletirmos, para pensarmos, não só no outro, mas pensarmos na gente. Hoje é um momento de reflexão interna, né, da gente olhar para dentro, olhar no espelho, né, e conseguir enxergar dentro da gente e entender que nós devemos continuar auxiliando ao outro, seja material ou imaterialmente, independente da reação que o outro possa ter. Como agradecemos as bênçãos diárias que o Pai nos oferta, praticando o bem ao nosso irmão. Nós não reencarnamos nessa vida para nos pouparmos, e sim para nos gastarmos. A gente não nasceu para ficar ali, né, na sombra. Nasceu mesmo para pegar na charrua e ir à luta. E como dizia a Madre Teresa, a questão nunca é entre mim e o outro, é sempre entre mim e Deus. Que Deus abençoe a vocês. Zé Mauro, você faz para a gente a prece de encerramento? É bom, mas acaba. Sim. Estamos aí na moda do gratidão, né? E depois de tudo isso que ouvimos, cadê a gratidão, né? Então, vamos nos concentrar agora, elevar os nossos pensamentos, vamos nos sintonizar com a espiritualidade de luz que certamente nos acompanha, a todos nós, expositores, ouvintes, que somos todos um grupo aqui, estudando a palavra do Mestre. E dando graças a Deus e a Jesus, agradecemos estarmos aqui, Pai, e sermos abençoados com tantas experiências, tantas informações, tantos ensinamentos, mas ensinamentos que nos tocam o coração. Agradecemos a presença dos nossos guias, que certamente estiveram ao nosso lado, porque nos trazem intuição, nos ajudam no entendimento do que é exposto. E agradecemos, Mestre Jesus, por esse teu amor incondicional. Temos a certeza desse amor e queremos um dia amá-lo tanto, tanto como nos ama. Esperamos, com a ajuda dos nossos guias e todos esses trabalhadores da luz, chegarmos um dia a estar ao seu lado, Mestre, nosso modelo querido. Obrigado por tudo. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigada, irmãos, por esse companheirismo. Obrigada, Ana Lu. Grande estreia. Obrigada, Zé Paulo. Obrigada pelo carinho aí de todos. Parabéns, Ana Lu. Vamos juntos, estudando. Conto com a colaboração de todos. E obrigada aos nossos irmãos, né, companheiros aqui, que estão aqui debatendo com a gente sobre um tema tão importante. Paz e luz, Deus abençoe a todos. Até a próxima terça-feira que vem. Deem o like, aperta o sininho para ser avisado. E terça-feira que vem, às 19 horas, estamos juntos novamente. Importante a participação de todos. Muito obrigado, boa noite, tenha uma ótima semana.